Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Meu nome é Fabrício Schmidt, professor de língua portuguesa. Pessoal, hoje dando continuidade à sequência do nosso segundo vídeo, num total de 3 vídeos de acentuação gráfica, vou trazer para vocês as regras especiais que elas se sobrepõem às regras gerais da nossa acentuação gráfica, tá? Quem tiver interesse em acompanhar, acompanha a página, tá? No YouTube, professor Fabrício Schmidt. Quem quiser acompanhar também acompanha as redes sociais, tá? No Facebook, Instagram, professor Fabrício Schmidt. O que acontece agora aqui, pessoal? Acontece o seguinte, que o vídeo anterior, tá? Do qual ele já se encontra publicado ali na página no YouTube, tá? No canal no YouTube. O que acontece? Nós trabalhamos com as nossas regras de acentuação gráfica, ditas regras gerais, tá? As regras, quando a gente trabalha na acentuação gráfica, elas são divididas em 2 regras gerais e as nossas regras especiais, tá? Então só vou colocar aqui agora. Por que, pessoal? Por que a gente faz esse tipo de divisão em regra geral e regra especial? Porque a regra especial, ela vai se sobrepor às regras gerais, tá? Tudo que é especial, ele tende a ser mais importante do que aquilo que é geral, tá? Então, o que acontece agora aqui? As regras especiais das quais eu quero iniciar agora as minhas falas é em relação ao nosso primeiro elemento denominado ditongo. Então, a regra dos ditongos de pronúncia aberta. Então, ditongos, tá? De pronúncia aberta. Quem são esses ditongos de pronúncia aberta, pessoal? Sem sombra de dúvida, el. Sem sombra de dúvida, ei. E sem sombra de dúvida, el, ei, o nosso dito oi, tá? Agora aqui. Lembrando que esse acento que se encontra aqui agora é um acento gráfico, um acento agudo que está marcando quem ali, pessoal? Quem é que sabe? A gente estudou na aula passada o acento agudo, ele vai marcar a posição da sílaba tônica e o timbre aberto, tá? O que acontece agora aqui? Vamos se recordar o que mudou em relação às novas regras ortográficas. Todo mundo está sabendo que alguma coisa mudou, né? Vou colocar aqui, pessoal, como se fosse uma origem do tempo. O que acontece? Em 2013, as regras de acentuação gráfica eram para ter entrado em vigor, tá? Só que essas regras não entraram em vigor nesse ano e começaram a entrar em vigor, sem sombra de dúvida, em 2016, tá? Uma coisa que mudou dessas regras de 2013 a 2016, mudou na parte de acentuação gráfica, emprego do hífen. Essa parte de acentuação gráfica é a parte que eles mais mexeram aqui agora. E o que acontece? Um dos elementos que agora foi mexido nessa parte de acentuação gráfica a partir de 2016 foi as nossas regras dos ditongos de pronúncia aberto. Os ditongos de pronúncia aberto, el, ei, oi, antigamente, ou seja, antes de 2016, por exemplo, a palavra ideia, tá? Ideia para nós, sem sombra de dúvida, ela era acentuada. Como é que era a divisão, Fabrício? Era assim, pessoal, ideia. Então, tu tinha um ditongo el, ei, oi, aqui em posição de quem? Em posição de paroxítona, portanto, ele ainda era o que? Acentuado. O que acontece agora a partir de 2016? Claro, pessoal, evidentemente, os concursos federais, por exemplo, vou citar 2 apenas, tá? Da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal já estavam cobrando a nova regra ortográfica, ou seja, aquela de 2013, tá? Então, para quem vem estudando para concursos federais, essa regra não é uma regra tão nova assim, tá?
Tanto é verdade que a partir de 2013, quando essa regra teria que entrar em vigor, essas bancas automaticamente já passaram a cobrar, tá? Evidentemente as outras bancas, tá, pessoal, aí tem que olhar os editais, mas a princípio, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, tá? Tomando sempre como base as bancas do Rio Grande do Sul, das quais eu tenho propriedade para falar, tá? Algumas outras bancas, Fundação Carlos Chagas, Sebrasp também ali daria para dar uma pautada muito bem, muito tranquilo. Essas bancas do Rio Grande do Sul, elas não estavam ainda pautando as regras de 2013, tá, gente? Então, eles ainda estavam trabalhando com a regra ortográfica velha, tá? Então, em 2016, eles começaram a entrar com a regra ortográfica nova. O que acontece agora aqui, pessoal? Ideia para nós era acentuado, tá? Então tu tem quem aqui agora? Tu tem um acento agudo que vai marcar o timbre aberto aqui, tá? O acento tônico aqui agora. O que acontece? Depois de 2016, os ditongos de pronúncia aberto el, tá? Que é esse daqui agora. Ei e oi, pessoal, passaram a ser acentuados, só vou colocar aqui agora, passaram a ser acentuados apenas em posição de oxítona, tá? Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Tá, Fabrício? Mas a gente não estudou que as oxítonas acentuadas são as terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S e mais em, sim, exemplo, o nosso dito café, tá? Então, a oxítona terminada, sem sombra de dúvida, em E, tá? Mas o que acontece agora? Agora eu saí das regras gerais e fui para quem? Para as regras específicas, porque as tonicidade se encontram, pessoal, na última, na penúltima e na antepenúltima, ou seja, posição de oxítona, posição de paroxítona ou posição de proparoxítona. Então, estou trabalhando com regras específicas. Atentem para isso aqui, gente, por favor, tá? Só vou mudar aqui para não ficar poluído o nosso trabalho, tá? O que acontece agora? Vou colocar aqui de novo, pessoal. Tá, vou colocar aqui oxítona, paroxítona e proparoxítona. Lembrando que os ditongos el, ei, oi tem que estar obrigatoriamente em posição de oxítona, tá? Poderia colocar muito bem um exemplo, vou colocar aqui embaixo, porque eu sigo nessa ordem aqui, venho para cá e depois eu vou para cá. Poderia colocar aqui embaixo, pessoal, por exemplo, para nós, o nosso heróico. E depois, na sequência, o nosso herói. Olhe para o heróico e olhe para o herói. Tentem encaixar o heróico aqui dentro. Como assim, Fabrício? Heróico. E agora eu vou encaixar o herói. O que acontece agora aqui, pessoal? As oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas estão operando aqui agora. Concorda comigo? No primeiro exemplo. E no segundo exemplo, oxítona e paroxítona. Onde é que está a tonicidade no heróico? Sem sombra de dúvida, no ROI. E no herói? Sem sombra de dúvida, no ROI. Ou seja, posição de oxítona, ou seja, posição de paroxítona, se a gente começar, né, obviamente, trabalhar com heróico, e posição de oxítona, se a gente trabalhar agora com herói. Tá? Concordam comigo? O que acontece? 2016 mudou a parte da acentuação gráfica dos ditongos de pronúncia el, ei e oi. Eles têm que estar obrigatoriamente em posição de oxítona. Então, antigamente heróico era acentuado, tá, gente? Eu vou acentuar, mas ela se encontra errado a partir de agora. Era assim, tá? E hoje ela é o que? Não mais acentuado, porque está em posição de paroxítona. Se tiver em posição de paroxítona, agora aqui, pessoal, já não é mais acentuado. Se
Se tiver em posição de proparoxítona, já não é mais acentuado. Calma que tem uma pegadinha aqui depois. Tá? Então, heróico não é mais acentuado. Contudo, herói está em posição de quem? Está em posição de oxítona. Se está em posição de oxítona aqui agora, sem sombra de dúvida, ainda é acentuado. Tá, gente? Vocês têm que atentar, vocês têm que cuidar para essas dicas que tem aqui agora. Eu sei, a língua portuguesa tem muita regra? Tem, pessoal. Tem muita regra, tá? Mas o que eu tento trazer para vocês é que vocês possam compreender, tá? Porque se decorar, essa expressão decorar é sinônimo de esquecimento depois. Quem decora vai dormir e, obviamente, no outro dia de manhã esquece. Então, vocês têm que compreender esse conteúdo. Ele se torna um pouco mais prazeroso, pessoal, tá? Eu, particularmente, amo língua portuguesa e esse conteúdo, quando tu começa a compreendê-lo, fica extremamente mais fácil, tá? O que acontece aqui? Olhem para essa outra palavra aqui, pessoal. Agora eu vou colocar uma observação extremamente grande aqui. Por que uma observação extremamente grande? Porque agora eu vou colocar qual palavra aqui? Eu vou colocar o nosso dito Meyer. Eu vou colocar o nosso destroyer, por exemplo, tá? Eu vou colocar agora o nosso aracnoideo, tá? Aracnoideo. Como é que eu faço a divisão silábica de Meyer? Como é que eu faço a divisão silábica de destroyer? Como é que eu faço a divisão silábica de aracnoideo? O que acontece aqui, pessoal? Meyer, sem sombra de dúvida, é desse jeito. Meyer, um ditongo aqui. Destroyer é destroyer, sem sombra de dúvida para nós, também um ditongo. E agora o nosso aracnoide, aracnoide. E agora o. Exato, pessoal. Não tem o que? Ditongo, mas sim, sem sombra de dúvida, tu tem um hiato aqui. Tá? O que acontece nessas três palavras? Estamos enxergando na primeira, no Meyer, um ditongo de pronúncia aberto, el, ei, oi. No caso, o nosso ei. Destroy, estamos enxergando o oi. E aracnoide, estamos enxergando quem também? O nosso dito oi. Está em posição de quem? Oxítona? Não. Paroxítona. Paroxítona e proparoxítona, pessoal. O que acontece com essas três palavras? Essa daqui agora, após a regra de 2016, ela perdeu então o nosso acento agudo? Não, pessoal. Ela não perdeu o acento agudo. Fabrício, tu não falou que em posição de paroxítona elas perderam? Sim, pessoal. Sim, está correto. Mas o que acontece agora aqui? Por que ela ainda continua sendo acentuada? Ela continua sendo acentuada não mais pela regra do ditongo de pronúncia aberto, el, ei, oi. Porque agora ela se encaixou numa regra geral. Qual regra geral? A regra em que todas as paroxítonas terminadas em R são o que? Acentuadas, pessoal. Então a tua tonicidade não é Meyer, é Meyer. Ainda se encontra a tua tonicidade em posição de paroxítona, só que é uma paroxítona terminada em R. Você se lembra daquela regrinha do nosso dito rouxinol que eu coloquei aqui? Desse jeito? Que eu ainda falei do nosso querido rouxinol, que é um passarinho da floresta amazônica? Sim, pessoal, sim. Tá? É incrível que pareça. Esta questão aqui, esta daqui, despenca em prova, pessoal. Por que despenca em prova? Porque o aluno vai apenas se lembrar das oxítonas, el, ei, oi, e da regra que mudou em 2016, e esquece que ainda tu tá trabalhando com a acentuação gráfica, que tu ainda tem que se preocupar com a correta tonicidade das palavras, em que essa, no caso Meyer, ainda vai levar acento, apesar dos ditongos estarem em posição de paroxítona, porque se encaixa numa regra geral, a regra de quem, pessoal? Das paroxítonas terminadas em R.
Como consequência, destrói é acentuado, porque é uma paroxítona terminada em R. E aracnoide, pessoal, incrível que pareça, é uma proparoxítona. Portanto, todas as proparoxítonas são acentuadas, pessoal. Incrível que pareça, tá? Pode ser que caia uma questão dessa daqui. Obviamente, aqui abre margem para toda e qualquer banca, pessoal. Não estou falando banca municipal, estadual, federal, tá? Aqui agora eu tento tecer considerações junto com vocês nessa construção de conhecimento, nessa construção aqui agora desse raciocínio da parte da acentuação gráfica em todas as bancas, tá? Então isso aqui é muito provável que possa vir cair na parte da acentuação gráfica, em que o aluno apenas vai se lembrar de quem? Dessa regrinha aqui e esquece que entra casualmente numa regra de acentuação gráfica, a regra da acentuação gráfica das paroxítonas, onde todas as paroxítonas terminadas em R são o que, gente? Acentuada, tá? Por favor, cuidem, pessoal, cuidem, atentem para isso, tá? O que acontece agora aqui, gente? Vamos dar uma olhada de novo, tá? Então eu coloquei aqui, ó, regra antiga de acentuação dos ditongos el, ei, oi. Os ditongos de pronúncio aberto el, ei, oi recebe acento agudo na vogal. Sim, acento agudo na vogal. Heróico está em posição de paroxítona, tá? Perdeu o acento agora. Boy, a tá em posição de paroxítona, perdeu o acento. Geleia, em posição de paroxítona, perdeu o acento. Olha como é uma linha bem tênue aqui, pessoal. Esse conteúdo da acentuação gráfica, sem sombra de dúvida, ele vai conversar com a parte da prosódia, que vai se preocupar com a correta tonicidade, e também vai se preocupar com a divisão silábica, porque se tu, por exemplo, não se lembrar que é geleia, ou falar geleia, queira não queira, agora tu transformou um ditongo num hiato, portanto se encontra errado, né, gente? Tá? O que acontece agora? Regra nova. Os ditongos de pronúncia aberta el, ei, oi são acentuados apenas em final de sílaba, ou seja, apenas em posição de oxítona. Lembrando que eu estou trabalhando com a regra específica, que ela se sobrepõe às regras gerais, tá? Vocês têm que se lembrar também que pode ser que elas não, tá? É como se fosse um passarinho. Vou imaginar que aquele el, ei, oi fosse um passarinho, pessoal. Ele está saiu da regra específica. Ele tem que perpassar ainda os monossílabos, tem que perpassar ainda as oxítonas, tem que perpassar ainda as paroxítonas, tem que perpassar ainda as proparoxítonas para sair das acentuações gráficas. Só que ele não sai porque ele ainda bate em uma regra geral, que é a regra de Key, a regra das paroxítonas terminadas em R, que foi o caso do nosso Meyer, que foi o caso do nosso Destroyer, e que ele bateu ainda também na regra das proparoxítonas, onde todas são acentuadas. O que acontece agora aqui, pessoal? Vamos estudar mais uma regra específica, que ela se sobrepõe às regras gerais, a regra dos nossos hiatos. Os hiatos na língua portuguesa, que eu quero estudar com vocês agora, que são os hiatos acentuados, são quem, pessoal? O I e o U, que eles podem vir acompanhado de S e tem que ser diferente de NH. O que acontece? Vocês se lembram lá nos encontros vocálicos de ditongo, tritongo e hiato? Aham, tá? O hiato que eu tenho lá nas regras do ditongo, tritongo e hiato é quem, pessoal? Hiato é o encontro de duas vogais em sílabas separadas. Lá eu trago o exemplo, por exemplo, de Saara. Saara, tu tem um A, na regra de divisão silábica, vogais idênticas sempre se separam. Saara, creem, deem, leem, veem, voam e assim sucessivamente. Como consequência, se essas vogais idênticas se separam, como é o caso aqui desse exemplo, automaticamente vira quem? Vira hiato. Muita gente vai achar que os hiatos são apenas o I e o U, e que as outras palavras na língua portuguesa, elas não têm mais hiato, tá? Hiato, pessoal, toda vez que tu faz uma divisão silábica, que as vogais ficam separadas, em vogais separadas em dois impulsos distintos, tá? Mas os hiatos que eu quero trabalhar com vocês agora, que são os hiatos sem sombra de dúvida acentuado, é o I e o U.
seguidos de S, diferente de NH. Como assim? Se eu tivesse essa palavra, pessoal, saída, se eu tivesse saúde, se eu tivesse saíste, se eu tivesse, por exemplo, balaustre, como é que eu faço a divisão silábica? Eu faço dessa seguinte maneira: saída, saúde, saíste, balaustre. Ou seja, automaticamente eu já fui aqui acentuando. Vou explicar o porquê. Tem ato aqui, pessoal, entre o A e o I? Sim, tem ato. Tem ato entre o A e o U? Sim, também tem ato. Tem ato entre o A e o I seguido DS aqui? Olha aqui, seguido DS. Tem. Tem o hiato agora aqui, pessoal, entre o A e o U seguido DS? Também tem. Mas reparem quais os hiatos que vocês têm aqui. Tem o I, tem o U, tem o IS e tem o US. Portanto, os hiatos acentuados na acentuação gráfica são apenas 3. São apenas 2. Ou seja, o I e o U, que eles podem vir com S e eles têm que ser diferente de NH, tá? Claro, se eu trouxer mais um exemplo, por exemplo aqui, de juiz, como é que eu faço a divisão silábica? Juiz. Então, tu tem o U e tu tem o I aqui agora. Sobre essa perspectiva, sobre esse olhar aqui agora, tu tem hiato. Sim, tu tem um hiato, sem sombra de dúvida. Mas esse hiato, ele não é acentuado porque ele está seguido de quem, pessoal? Está seguido de Z. Então, tu não pode colocar juiz, tá? Isso aqui se encontra errado. A nossa resposta correta aqui, sem sombra de dúvida, é juiz, tá? O que acontece agora? Essa palavra juiz, ela se encontra no singular. E se eu tivesse juízes? Juízes. Como é que eu faço a divisão silábica? Juízes. Pessoal, tu não tem agora aqui o U e o I, que eles estão em sílabas separadas? Tem. Esse I está separado aqui agora? Sim, ele está separado. Poderia vir com S? Nesse caso aqui não, né? Porque não existe juízes, né? Tá? Mas ele pode vir acompanhado DS. Não quer dizer que ele tem que vir sempre acompanhado DS, tá, gente? Cada palavra é uma análise diferente. Então, aqui agora tu tem os requisitos para quem? Tu tem os requisitos para nossa acentuação gráfica, tá? O que acontece? Vou trazer para vocês novamente essa linha do tempo. 2013 era para ter mudado, não mudou. Acabou mudando em 2016 a nova regra ortográfica. O que acontece, pessoal? Os hiatos IU, tá? Os hiatos, vou colocar aqui, isso aqui mudou a partir de 2016. Então, os hiatos I e U perderam, tá? Então, perderam o acento em posição. Olha aqui, pessoal, comece a atentar, que agora tem vários comandos aqui. Em posição de paroxítona, vírgula, quando antes vier ditongo, que é um encontro vogal com a semivogal, uma semivogal com a vogal na mesma sílaba, ditongo decrescente. Meu Deus, Fabrício, e agora? Pessoal, tá? Vocês têm que atentar que essa regra é uma regra bem fixa, tá? Ou seja, vogal mais semivogal. Então, os hiatos I e U perderam o acento, ou seja, o acento agudo, tá? Em posição de paroxítona. Lembrando que essa vírgula é uma vírgula opcional aqui, pessoal. Porque eu estou abrindo quem? Eu estou abrindo uma oração subordinada adverbial temporal, tá? Os hiatos I e U perderam o acento em posição de paroxítona quando antes vier ditongo decrescente, vogal mais semivogal. Vamos lá?
feiura, bocaiúva, baiuca, tá? Olhem para cá, pessoal. Não vou usar essa regra ainda, tá? Vou me lembrar das regras dos hiatos e vou fazer a divisão silábica aqui. Depois eu vou trazer essa regra para a gente entender. Olha o que o aluno vai fazer se não lembrar dessa regra, que ela agora entrou em vigor a partir de 2016. O aluno vai fazer assim, ó. Feiura, bocaiúva, baiuca. O que acontece agora? Tem ditongo aqui, né? Não é o comando que eu quero com vocês agora. Eu quero olhar sobre qual viés aqui, sobre qual perspectiva. O nosso I e o nosso U. Sem sombra de dúvida tem vogal, tá? Tem hiato, tá? Sem sombra de dúvida aqui, tem ditongo e tem hiato também sobre essa perspectiva. Sem sombra de dúvida tem ditongo e tem hiato sobre essa perspectiva. Concordo com vocês. Olha aqui, tá seguido DS? Não. Tá seguido DS? Não. Tá seguido DS? Não. É os hiatos? São os hiatos IU? Sim. Portanto acentuado, portanto acentuado, portanto acentuado. Isso, pessoal, que eu fiz agora com vocês, é um raciocínio errado, tá? Então tem que mostrar o que aconteceu a partir da nova regra de 2016. O que acontece? Vamos ler aqui agora. Os hiatos I e U perdem o acento em posição de paroxítona. Tá em posição de paroxítona? Tá. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Tá em posição, a tonicidade está em paroxítona? Tá. Também está. E agora também está. Então, os hiatos IU perdem o acento em posição de paroxítona quando antes... Olha aqui, pessoal. Quando antes vier de tongo o quê? Decrescente. Exato, pessoal. Ditongo decrescente. Portanto, feiura, só vou mudar agora aqui, tá? Para não ficar muito poluído. Vai ficar como, gente? Desse jeito agora. Feiura. Incrível que pareça, pessoal. Baiuca e bocaiúva. Então, os hiatos IU perdem um acento em posição de paroxítona quando antes vier de tongo decrescente, pessoal. Isso aqui é diferente de quem? Do nosso Guaíba, do nosso Guaíra e do nosso Suaíli, tá? O que acontece agora com Guaíba, pessoal? Como é que eu faço a divisão silábica de Guaíba? Desculpa, tá? Só arrumar aqui de novo. Guaíba, tá? Como é que eu faço a divisão silábica de Guaíra? Guaíra. Como é que eu faço a divisão silábica de Suaíli? Tá? Olha aqui. Suaíli. Tá? Que isso aqui, na verdade, pessoal, é um dialeto, tá? O que acontece? É uma língua oficial, tá, gente? O que acontece aqui agora? Tu tem sobre essa perspectiva um ditongo. Tu tem sobre essa perspectiva também um ditongo. E tu tem sobre essa perspectiva um ditongo. Mas agora aqui, pessoal, tu não tem ato? Aqui tu não tem ato e aqui tu também não tem ato? Sim. Tá seguido DS? Não, não e não. É um hiato IU seguido DS diferente de NH? Sim, pessoal. Só o que acontece agora? Tá em posição de paroxítona, né? Posição de paroxítona e posição de paroxítona, portanto, não é acentuado? É acentuado ainda. Mas como assim, Fabrício? Tu quer me enlouquecer agora? Pessoal, você se lembra que os hiatos IU perdem um acento em posição de paroxítona quando antes vier de tongo decrescente? O que tu tem aqui agora? Tu tem aqui, só vou puxar para cá, tu tem o U com mais o A.
Então, tu tem uma semivogal com uma vogal. Tu tem quem aqui agora? Um ditongo crescente. Não um ditongo decrescente, pessoal. Tá? Essa regra é uma regra bem fixa. Tanto é verdade que vamos fazer a divisão de novo aqui. Boa. Cai o vá. Olhem para cá. Tu tem o A mais quem? O I. Então, tu tem uma semivogal e tu tem quem? Uma vogal. Diferente a posição de agora de quem? Do nosso exemplo aqui, obviamente, do Guaíra. Tá? Tem que cuidar essa parte, pessoal. Os hiatos IU perde um acento em posição de paroxítona quando antes vier de tongo decrescente. Vogal, mas sem vogal. Tem ditongo crescente, ainda tem, pessoal, a regra de acentuação vai operar aqui. Olhem para essa outra palavra, Piauí. Como é que eu faço a divisão silábica de Piauí? Pi-au-i. Fabrício, é ainda acentuado? Sim, é ainda acentuado. Por que é ainda acentuado? Mas, Fabrício, eu estou trabalhando com um ditongo que é vogal mais semivogal, um ditongo decrescente. Só que acontece o seguinte, pessoal. Os hiatos IU perdem um acento em posição de... Isso mesmo, paroxítona. Ah, tá em posição de oxítona. Aham, tá em posição de oxítona. Ainda se mantém quem aqui, pessoal? O nosso acento agudo. Tá? Então, os hiatos IU perdem o acento em posição de paroxítona quando antes vier de tongo decrescente, pessoal. Tá? Tem que cuidar com essa parte aqui. Por favor, pessoal. Por favor, tá? Tem que cuidar com essa partezinha aqui, tá? Ah, Fabrício, eu não sei agora o que é esse suali aqui, tá? Então, esse suaili, para nós aqui, é uma língua do Quênia, tá, pessoal? Da Uganda, da Tanzânia. Ah, Fabrício, o que é esse Guaíra? De difícil acesso, escondido, tá? Não é mais tão usado no nosso dia a dia, pessoal, tá? Atentem para essa partezinha, por favor, pessoal. O que eu quero trabalhar com vocês agora, tá? Que eu acho extremamente importante, é a parte de quem? É a parte do nosso acento diferencial. Por quê? Porque o acento diferencial, ele também, pessoal, ele é usado nesse conteúdo de acentuação gráfica. O que é o nosso acento diferencial? Deixa eu só mudar aqui agora. Tem uma outra partezinha aqui que a gente tem que estudar também, que é a regra do ter e vir, que ele faz parte do nosso acento diferencial, tá? Eu vou estudar com vocês logo. Vamos lá? Então, só retomando, os hiatos são acentuados em U, tônicos, quando forem sílabas sozinhas ou com S, e vem precedido de vogal. Lembrando que os hiatos em U perde o acento em posição de paroxítona quando antes vier de tongo decrescente, tá? Então, saída, faísca, uísque, reúne, tá? Olha como é curioso essa parte, pessoal. Vamos dar mais uma estudada aqui, para que a gente possa compreender. Vamos pegar essa palavra aqui que eu coloquei lá na parte de divisão silábica do gratuito. Por que gratuito, pessoal? A gente já sabe quando a gente escreve que essa palavra, ela, no nosso léxico, ela não é acentuada. Mas olha aqui, por que a gente, né, em muitos casos, nós fazemos a divisão silábica de gratuito, como ditongo, em posição de como se fosse um hiato. Interessante, né? Por que a gente faz isso? Porque se fosse um hiato, os hiatos acentuados são sempre quem? O I e o U, que eles podem vir seguidos de S e tem que vir diferente de NH. Então, ela teoricamente deveria ser o que? Acentuada. Mas tu sabe que ela não é acentuada. Então, o que está errado aqui, pessoal? Sem sombra de dúvida, a tua divisão silábica, tá? Tem que atentar para essa parte. O que acontece? Os hiatos e U seguido de S diferente de NH. Por exemplo, de NH clássico, o nosso rainha. Tu tem hiato aqui? Tem. Tá? Ele tá agora com I e U separados aqui? Tá.
e ele tem um NH. Então, o NH agora tu não pode acentuar, pessoal. Isso aqui não existe, tá? Ah, me dá mais um outro exemplo, Fabrício. Claro, bem tranquilo, pessoal. Tainha. Tá? Então, tem que cuidar aqui agora. O que acontece, pessoal? Sempre atente para uma outra coisa aqui. Porque dependendo da minha divisão silábica, eu posso ter uma outra palavra na língua portuguesa. Como assim? Porque doido, tá? Se eu pronunciar a palavra doido, eu posso pronunciar ela desse jeito, né? Doido, tá? É diferente de quem? De doído. Olha aqui. Tá? Então, casualmente, essa palavra aqui agora, ela existe na língua portuguesa, mas tu transformou num ditongo aqui. E essa palavra aqui, sem sombra de dúvida, ela existe na língua portuguesa. Contudo, agora tu transformou num hiato. Tá? Tu pode ter também um outro exemplo, só para motivo de conhecimento aqui agora, pessoal. Uai. Tá? Ou até mesmo, tá? Aqui vai ser tudo junto. Ou até mesmo quem? AI. E agora aqui, obviamente, ela vai ser uma dissílaba. Tá? Aqui sobre uma perspectiva do nosso ditongo. Decrescente, que é vogal mais semivogal, tá? E aqui sobre a nossa perspectiva do nosso hiato, encontro de duas vogais em sílabas separadas. Olha que curioso essa partezinha aqui, pessoal. Por que é uma regra específica, tá? Diferente de uma regra geral? Porque se tu fores olhar agora para oxítona, para paroxítona e para proparoxítona, eu vou colocar, por exemplo, a expressão saída, tá? Desse jeito a gente já sabe que ela é acentuada aqui. Concorda comigo? A tonicidade dessa palavra, sem sombra de dúvida, está em posição de paroxítona. Se tu fores trabalhar apenas com as regras gerais e não se lembrar das regras específicas, o que tu vai fazer automaticamente? Vai pensar o seguinte, que as paroxítonas terminadas em A não tem, tá? Não existe paroxítona terminada em A, portanto, saída não seria acentuado, tá? Olha que curioso, tu tá trabalhando com uma regra geral. Só que eu tô trabalhando agora com uma regra específica, são as regras dos hiatos, se sobrepõem às regras gerais. Por isso que a gente deve estudar sempre sob o prisma da regra geral e depois sobre o prisma da regra quem? Da regra específica, tá? Se sobrepondo, pessoal, às nossas ditas regras gerais, tá? Vou mudar novamente para não se tornar tão poluído aqui, porque eu sei que vocês também gostam de copiar, tá? Porque senão fica muito poluído o nosso quadro. O que acontece agora aqui, pessoal? Então, vou tecendo algumas considerações, tá? No caso aqui, o NH é um que vai bater e tu não vai conseguir acentuar. A atenção não se acentuou, né? O I e o U, quando seguidos de NH. Exemplos, rainha, bainha, ladainha, tá? Então, tu vai falar rainha, bainha, ladainha, portanto, não acentuados, tá? Não se acentua o U quando formarem ditongos, exemplo, gratuito, flu. Aí depende aqui muito da tua divisão silábica, né? Porque tu pode ter fluido ou fluido, concorda comigo? Fortuito, intuito, tá? Muita gente vai falar intuito, ou fortuito, ou gratuito, tá, gente? O que acontece agora? Número 7, também após a regra de 2016, o que aconteceu? Antigamente, pessoal, em 2013 era para ter mudado essa regra, mudou em 2016, entrou em vigência em 2016. Ali, tu tem o O e o EE, ou seja, vogais idênticas, tá? O que eu não quero trazer é o nosso AA do Saara, não é esse daqui que eu quero trabalhar com vocês. Eu quero trabalhar o O e EE. Essas vogais idênticas aqui agora, levava quem? Acento agudo? Não, acento circunflexo, que vai marcar o quê? Vai marcar o timbre fechado de quem? Da primeira vogal aqui. Tá? A tonicidade da primeira vogal. Então, marca a tonicidade da primeira vogal aqui com o timbre fechado. Tá? O que aconteceu em 2016? Essas vogais idênticas, elas perderam, pessoal, o nosso dito acento que? Acento agudo, acento circunflexo. Tá, gente? Cuidem que é o nosso acento circunflexo. Ou seja, vou,
creem, deem, leem, veem, tá? E assim sucessivamente. Eu poderia colocar até um etc aqui agora, tá? Então, o que acontece aqui? Foram eliminados os acentos circunflexos nos hiatos O e E. Como consequência, forma hiato, né, pessoal? Porque a regra da divisão silábica, uma das regras da divisão silábica é que vogais idênticas sempre se separam. Em, jo, o, perdo, o, mago, o, vo, o, abenço, o, creem, deem, leem, releem, veem, preveem. Lembrando também que em 2016 o trema foi abolido da língua portuguesa, tá? Ah, Fabrício, mas existe trema ainda? Claro que existe, pessoal, claro que existe, tá? Em nomes próprios, estrangeiros e seus derivados, sem sombra de dúvida. Ah, Gisele Bündchen, Schopenhauer, tá? Miller, por exemplo, todos têm ainda o trema, tá? O que eu quero pautar com vocês, que eu já vi, pessoal, eu não sei se é porque a pessoa está falando desse jeito ou não, é assim, ó, tá? Tranquilo, 50, linguiça. Então, antigamente, tu marcava agora esse U aqui, o que, pessoal? O que era? O que para nós representa esse nosso sinal diacrítico aqui agora? Quem é que saberia me dizer o que é esse trema aqui agora? Porque quando a gente vai falar de sinais diacríticos, nós vamos trabalhar com 3, que são os nossos acentos: acento agudo, acento circunflexo e o acento grave com o acento indicativo da crase. O nosso trema aqui, pessoal, ele é um sinal, tá? Esse sinal vai marcar o que? A semivocalização do U nos grupos Gui, Kiki. Ou seja, G, Gui, Que, Ki. Concordo comigo? Aqui, 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 aqui e aqui, aqui. Foi? Conseguiram compreender? Vamos lá. E agora, pessoal, vou só botar no 50 aqui agora. Obviamente, vou transferir para 2016, tá? 2013, pá, 2016. 2016, pessoal, é tranquilo, sem trema. 50 é 50, sem trema. E linguiça é linguiça, sem trema. Por que eu falei tranquilo e tranquilo, 50 e 50, linguiça e linguiça? Porque eu já vi muitas pessoas falarem tranquilo, tá? Tranquilo, pessoal. Incrível que pareça. Não sei se é brincadeira ou não, tá? O fato de ter ocorrido em 2016 essa alteração não quer dizer que tu tenha agora que pronunciar de outro jeito, tá? Então, tranquilo, por fato de não ter mais que o nosso trema aqui, que vai marcar a semivogalização, tá? A vocalização dos grupos Gigi e Keki, não quer dizer que eu tenho que falar tranquilo. Se eu falar tranquilo, eu tenho que falar linguiça, eu tenho que falar 50, né? Tá? Então, atente para isso aqui. Claro, obviamente não cai em concurso, tá, gente? Nem se preocupe com essa parte. Mas é para motivo de conhecimento mesmo, para entender como é que aquela pessoa ela tá raciocinando, tá? Vou, pessoal, agora trabalhar com vocês a regra de acentuação para os acentos diferenciais, tá? Que eu acho que é uma partezinha que andou mudando muito agora e há muita colidência, tá? O que são os nossos ditos acentos diferenciais na língua portuguesa? Acentos diferenciais. Os acentos diferenciais servem para marcar algumas distinções de classe gramatical, tá? Então, a primeira é classe gramatical. Classe gramatical. Segundo, a pronúncia, porque agora a gente pode ter palavras homófonas, homógrafas, mesma pronúncia e mesma escrita. E a terceira, sentido, tá? Então, para mudar os sentidos. Então, os acentos diferenciais são empregados para esses três
essas três circunstâncias, tá, gente? Tentei colocar agora de um jeito um pouquinho mais, né, mais gramatical, mais normativo. Lembrando que eu tento fazer, pessoal, o conteúdo para vocês sem sombra de dúvida, tá? É conteúdo gramatical descritivo, como preconiza a nossa gramática normativa descritiva, mas a minha fala ela não é uma fala tão monitorada assim, tá? Porque tento gravar um vídeo como se vocês estivessem em casa assistindo, para que vocês retirassem algumas dúvidas, tá, gente? Então não se torna tão mecânico assim, não é essa a intenção, tá? Então, os acentos diferenciais, retomando aqui agora, servem para marcar algumas distinções de classe gramatical, pronúncia ou sentido das palavras. O que vocês vão me perguntar? Vocês vão perguntar, Fabrício, aquele pode, que é diferente do nosso pode, tá? Ah, mas é pode. São palavras homófonas, homógrafas, porque tu pode falar pode, dependendo, ou pode e pode. Ah, mas é a mesma escrita? Sim, pessoal. O que vai acontecer agora? Vai acontecer que essas duas palavras aqui existem na língua portuguesa, contudo, uma agora com o nosso acento circunflexo pode, tá? Que vai marcar o timbre agora fechado do nosso pode. Mas aqui, pessoal, não tem o acento agudo que vai marcar o nosso timbre aberto. Pode, para nós, na língua portuguesa, olha como foge das regras de acentuação gráfica. Porque se tu olhar as regras de acentuação gráfica agora, aqui novamente, tá? É oxítona, paroxítona e proparoxítona. Olha aqui, poder. Existe paroxítona terminada em E? Não, existe oxítona terminada em E, tá? Mas agora, Fabrício, por que tu colocou agora um acento circunflexo aqui? Para diferenciar esse pode do nosso pode. Como assim? Pode, pessoal, para nós, ele vai agora estar no pretérito perfeito do indicativo. Diferente do nosso pode presente. Tá? Isso aqui, pessoal, é do nosso verbo poder, que agora ele é conjugado no pretérito perfeito do indicativo. Tu tem o pode na terceira pessoa do singular, e tu tem agora o pode no presente do indicativo na terceira pessoa do singular. Olha como é interessante essa parte, pessoal. Vou conjugar aqui agora o presente e vou conjugar aqui agora o nosso pretérito, tá? Vou colocar agora Vou colocar os pronomes retos: eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou até mesmo ou elas, tá? Vou só repetir aqui também: eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Então, no nosso presente aqui, pessoal, como é que fica o poder? Exato, eu posso, tu podes, ele ou ela pode, nós podemos, vós podeis, eles ou elas podem. Olha aqui agora, pessoal, atentem para o pode aqui, no nosso acento diferencial. No pretérito perfeito do indicativo aqui, fica como? Eu pude, tu pudeste, ele ou ela pode, nós pudemos, vós pudestes, eles ou elas puderam. Olhem aqui agora, pessoal, na terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo e terceira pessoa do singular do presente do indicativo. O que acontece? Acento diferencial. Por quê, pessoal? Porque senão tu não saberia se eu estava conjugando agora ou até mesmo falando no pretérito perfeito do indicativo ou falando no presente do indicativo. Fabrício, me dá um exemplo aqui agora que eu não estou conseguindo entender. Sim, vou dar um exemplo aqui agora para nós, pessoal, tá? Olha aqui agora, atentem para ele. Então, vou colocar assim, ó. Ontem, tá?
Ele pôde, porque é passado, né? Nosso pretérito perfeito. Pôde sair mais cedo. Mais cedo. Vírgula. Hoje, que é o nosso presente, ele não pode. Olha aqui. O nosso dito presente com o nosso dito quem agora aqui, pessoal? O nosso dito passado. Claro, essa expressão passado aqui, ela não é usada, tá, gente? Ela é o que? O nosso pretérito, tá? É mais popular essa expressão aqui. O nosso pretérito, o nosso pretérito perfeito do indicativo. Mas onde é que tu tá querendo chegar aqui, Fabrício? Eu tô querendo chegar, pessoal, um dos conteúdos mais difíceis que tem na parte de acentuação gráfica, que é essa parte do nosso acento diferencial. Realmente esse acento diferencial, ele é bem complicado, né? Porque ele não segue uma regra de acentuação gráfica, tá? Por mais que a tua tonicidade se encontre em posição de paroxítono aqui agora, tá? Não existe paroxítono terminado em E, como a gente já estudou. Mas tem que ter esse acento para diferenciar desse outro pode aqui agora, tá? Então o que vai mudar é o nosso timbre, se ele é uma hora ele é fechado ou se outra hora ele é aberto, tá, gente? No caso aqui aberto e no caso aqui fechado, tá? O que acontece? O pode, pessoal, que é diferente do nosso pode, ainda permanece na língua portuguesa com acento diferencial. Outro que ainda tem um acento diferencial é o nosso por do verbo diferente do por preposição, tá? Por verbo diferente do por da nossa preposição. Por exemplo, vou por... Quem é que vai por? Eu, né? Eu vou, né? Olha aqui. Quem é que vai por? Eu, tá? Tu tem agora um elipse, omissão de um termo facilmente subentendido. Então, eu vou pôr o livro na estante, diferente de estande, tá? Que foi feito por mim. Então, agora tu tem quem? Só colocar um ponto aqui. Olha aqui, um acento diferencial para marcar quem? Para marcar essa nossa locução, a locução verbal aqui agora, tá? Que é ir por, tá? Quem é que vai pôr o livro na estante, a qual foi feita por mim? Eu vou pôr, né? Tá? Vai pôr o quê? O livro, verbo transitivo direto, que vai pedir necessariamente o nosso objeto direto ali agora. Para diferenciar de quem? Para diferenciar da nossa preposição. Unidade linguística desprovida de independência. Ela sempre vai vir o quê? Acompanhada, palavra por palavra, palavra por oração, oração por oração. Ela vai ligar, pessoal, tá? Então, esses dois acentos diferenciais ainda prevalecem na língua portuguesa após as regras de 2016. O que acontece aqui agora? Eu sei, pessoal. Esses dois são os únicos que ainda estão na língua portuguesa. Vocês se lembram de um bem interessante que era o nosso para, que é verbo diferente do nosso para, que é a nossa preposição aqui? Esse aqui não existe mais, tá? Ou seja, para é para. E agora, Fabrício, eu sei, pessoal, eu sei, tá? Que isso aqui agora fica extremamente complicado. Porque quando tu não coloca mais um acento diferencial, a palavra também ela pode trazer uma ambiguidade. Como assim? Se eu colocar mais um engarrafamento para São Paulo. Olha que curioso, pessoal, tá? Olha que curioso. Mais um engarrafamento para São Paulo. Para é verbo?
Ou para é preposição agora aqui nesse contexto? E agora, pessoal? Palavra extremamente ambígua, tá? Mais tá, pessoal? Aqui, engarrafamento para São Paulo. Para, adjunto adverbial aqui agora, uma preposição. Para São Paulo, adjunto adverbial de lugar, lugar o São Paulo. Ou para São Paulo, o nosso para ali, para no sentido de verbo. E agora, gente? Sim, a ambiguidade, tá? Se houvesse, no caso aqui, pessoal, um acento diferencial, não haveria ambiguidade. Infelizmente, fazer o quê? Tá? A bendita reforma ortográfica, tá, gente? Então tem que dar uma cuidadinha aqui. Tem outros também, pessoal, que se perderam agora, tá? Eu poderia falar pela, tá? Que vai ser quem? O nosso verbo, diferente de quem? Do nosso pela, que é a contração. A contração de quem? A contração de um per ou por, tá? Mais o a. Também não tem mais acento, pessoal, tá? Eu poderia falar o número 3 aqui agora, pelo, tá? Que seria com timbre fechado, pelo, o nosso substantivo, aí eu estou referindo a pelo do gato, diferente do nosso pelo, que seria a nossa dita também contração, do per ou por mais o, que seria a nossa dita, sem sombra de dúvida, preposição. Os pelos eriçados do gato costumam passar pelo pé do dono. Olha o outro pela, verbo do pela, contração. Ela, pela as axilas, só pela sexta-feira. Olha que coisa complicada, gente. Extremamente complicado. Vou colocar esse exemplo aqui agora, exemplo número 2 e o exemplo número 3. Tá? Para que a gente tenha ele anotado. Como assim? Do 2, tá? Do pela e do pela, tá? Vou colocar aqui ela, pela, tá? As axilas, só pela. Então, pela, sentido aberto, pela, sentido fechado, né? Que teria que estar aqui com acento agudo e um acento circunflexo, não necessariamente o agudo aqui, mas sim o circunflexo aqui, para marcar o timbre fechado. Então, ela pela as axilas só pela sexta-feira. Tá? Exemplo número 3, pessoal, que eu coloquei o pelo substantivo, tá? Do pelo agora da nossa contração da preposição per, por mais o. Então, os pelos eriçados do gato costumam passar pelo pé do dono, tá? Do gato costumam passar pelo pé do dono, tá? Olha como é complicado agora, pessoal, tá? Então, olha aqui, olha esse exemplo, com esse exemplo aqui agora. Gente, isso aqui vai depender, sem sombra de dúvida, de quem? De contexto, sem sombra de dúvida, de contexto, tá, gente? Número 4. O nosso 4 aqui agora, que eu poderia muito bem falar que é o pera, que é o nosso quem? Substantivo, diferente de quem? Do pera, tá? A nossa preposição arcaica aqui. Olha aqui. O que acontece? Mais um exemplo para nós. Pera é uma fruta sem graça. Pera é uma fruta sem graça, tá? Olha aqui, tá? Opa, desculpa, aqui, tá, gente? Então, olha aqui, deveria ser como pera,
tá? Então, o nosso acento agora circunflexo deveria marcar a nasalização aqui agora, e esse acento ele não existe. Portanto, agora, pessoal, essa palavra é desse jeito. Ou tu fala pera, tá? Ou tu vai falar pera, tá, gente? Tem que dar uma cuidada nesses acentos diferenciais aqui agora. O que que acontece, pessoal? Tem outros acentos diferenciais que são extremamente importantes, dos quais eles não perderam o acento. Quem são? A acentuação de quem? A acentuação do verbo ter, que é importante, e do verbo vir. O verbo ter e o verbo vir, pessoal, tá no nosso vídeo da acentuação dos verbos ter e verbo vir, tá? Então, só assistir lá. Acentuação dos verbos ter barra vir. Que na verdade eles vão levar o quê? Eles vão levar acento circunflexo na terceira pessoa do plural do presente e do indicativo, tá, gente? Então, depois, obviamente, desses acentos diferenciais, tu tem o acento diferencial de quem? Dos derivados do ter e vir, que é o de ter, conter, manter, intervir, convir e etc, tá? Todos que têm derivado, que tem agora em sua estrutura o radical, que é o elemento estrutural básico, aquele que vai servir como base do significado da palavra, tá, gente? Então, todos têm aqui agora, tá? O radical, que é o elemento estrutural básico, e tu tem um elemento mórfico aqui, tu tem um outro elemento mórfico, tu tem um outro elemento mórfico, tu tem um outro elemento mórfico aqui, tu tem um outro elemento mórfico, caracterizado para nós como nosso dito prefixo, caracterizado para nós como nosso prefixo, o nosso prefixo, o nosso prefixo e o nosso dito prefixo aqui também, tá? Então, o que que acontece? São derivados? São derivados. Eles vão levar o que? Acento agudo na terceira pessoa do singular, ou seja, ele, tá? E acento circunflexo na terceira pessoa do plural, ou seja, eles, tá? Só acompanhar o meu videozinho lá, pessoal. A acentuação dos verbos ter e do verbo vir, tá? Então, o que que acontece agora? Tem que se lembrar o quê? Que as regras de acentuação gráfica, elas vão se dividir, sem sombra de dúvida, em regras gerais e, sem sombra de dúvida, em regras específicas. As regras específicas, elas vão se sobrepor às regras gerais na língua portuguesa. Esse conteúdo de acentos diferenciais, também, pessoal, eles desagam no outro conteúdo. Qual outro conteúdo? Lá na nossa crase também, tá? Porque lá a gente vai ter também um acento indicativo da crase, porque as palavras vão ser palavras agora homófonas, homógrafo. Por exemplo, agora aquele o avista, às vezes, diferente do às vezes, atua com crase, sem crase, e assim sucessivamente, do qual a gente vai trabalhar nesse conteúdo denominado crase. O que que acontece, pessoal? Tem um outro conteúdo aqui dentro que eu acho também que ele é extremamente difícil, que é o que? É quando tu suprime o acento agudo da palavra, o acento circunflexo, e vão perguntar se essa palavra ela existe ou não existe na língua portuguesa. Por exemplo, se eu tivesse essa palavra aqui, pessoal, sério, tá? Duas. Árvore. A terceira. Até. Vocês concordam comigo que agora a tonicidade está em posição de paroxítona, a paroxítona terminada em ditongo? Que aqui a tonicidade está em posição de proparoxítona e que agora ela é acentuada, porque todas as proparoxítonas são acentuadas, e que aqui agora a tonicidade está nas oxítonas, portanto oxítona acentuada. Então, pessoal, o que que vai acontecer? Um comando da questão vai dizer assim: ao tirar o acento agudo da palavra sério, ou seja, estou tirando agora aqui, ao tirar o acento agudo da palavra árvore, ao tirar o acento agudo da palavra até, existiria uma outra palavra na língua portuguesa? Ou seja, existiria sério, existiria árvore, existiria até. E agora, pessoal, não posso falar mais até, eu tenho que falar até, né? Até.
Eu não posso mais falar árvore. Posso falar arvore ou arvore. Não posso mais falar sério. Eu posso falar sério. Então, existe ou não existe agora, pessoal? Existe. Por quê? Porque, na verdade, quando tu vai trabalhar com a parte de verbos na língua portuguesa, existe, pessoal, 11 mil verbos na língua portuguesa. E o que acontece? Essa palavra agora, ela perdeu a sua tonicidade em posição de paroxítona e agora vai operar a parte da prosódia, que vai se preocupar com a correta tonicidade de uma outra palavra, que é desse seria, do verbo seriar, em que ela não é acentuada. Se vocês pegarem o verbo seriar e conjugarem o verbo seriar, por exemplo, está assim no presente indicativo. Eu serio. Olha aqui onde é que está a tonicidade agora. A tonicidade está no ri. Só que a tonicidade estaria onde aqui? Se fosse acentuado, no sé. E serio, pessoal, para nós é seri. Tá? Serio. Então agora tu transformou ela numa trissílaba, porque tu também mudou o que? A tonicidade dessa palavra. Ali ela era o que? Uma dissílaba e, portanto, uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Árvore, sem sombra de dúvida, é uma proparoxítona. Mas o que acontece? Existe o verbo arvorar. O verbo arvorar no presente do subjuntivo, pessoal, fica assim, ó. Que eu arvore. Então a nossa tonicidade não está em posição de quem? De proparoxítona, mas está em posição de quem? De paroxítona na língua portuguesa. Que eu arvore, que tu arvores, que ele ou ela arvore. O né? Que o AT do verbo atar, agora aqui, pessoal, é assim, no presente do subjuntivo é que eu ate, que tu ates, que ele ou ela ate, diferente do até, tá, pessoal? Então, o que acontece? Vai formar verbo? Sim, vai formar verbo. E mais, a tua tonicidade, sem sombra de dúvida, vai mudar, pessoal, tá? Sem sombra de dúvida, vai mudar. Atentem para isso aqui, pessoal. Digamos que o que tem mais difícil na parte de acentuação gráfica não é tu saber proparoxítona, paroxítona, oxítona, os monossílabos tônicos. Eu acho que estão aonde? Na parte do acento diferencial, sem sombra de dúvida, tá? Acento diferencial. E agora o que? A supressão de quem? De um acento gráfico, para ver se existe uma outra palavra na língua portuguesa. Vocês têm que atentar, vocês têm que cuidar para essa partezinha aqui. Extremamente importante, pessoal. Atentem para essa partezinha, por favor, tá? Pessoal, finalizo agora mais um vídeo de acentuação gráfica. O próximo vídeo eu vou trazer mais algumas coisinhas, não tantas, porque já não vai ter, tá? Então, deu um vídeo de quase totalizando 2 horas. 2 horas tem como tu pautar muito bem a parte de acentuação gráfica, tá? Tanto é verdade que, se a gente dá uma olhada agora aqui, tem a última coisa que vai acontecer para nós é a acentuação de quem? Dos verbos ter e vir, do qual eu trago esses acentos diferenciais do verbo ter, do verbo vir, que ele vai levar acento circunflexo na terceira pessoa do plural do presente do indicativo, que é o caso que a gente tem aqui. Singular ele tem, com ele vem, com ele tem com acento circunflexo, com eles vem com acento circunflexo. Isso aqui eu tenho um vídeo específico, tá, gente? E depois eu trago quem? Os nossos ditos acentos diferenciais, dos quais eu acabei de mostrar para vocês. Quem ainda vai ficar operando na língua portuguesa, os acentos diferenciais, são o pôde, com acento circunflexo marcando quem? O pretérito perfeito indicativo, diferente do nosso presente do indicativo, do qual eu conjuguei e vocês verificaram na terceira pessoa do singular. O nosso por verbo, o nosso por preposição. Então, só para finalizar aqui, o acento diferencial é importante para sabermos identificar as palavras homófonas, tá? Que tem agora a mesma pronúncia. Atualmente usamos o acento diferencial agudo ou circunflexo para identificar, por exemplo, um verbo de uma preposição, pessoal, tá? Feito, meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro.